Aleluia. Boa tarde, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida que está aqui. Louvado seja o nome do Senhor também pela vida de todos que estão conectados conosco através do YouTube da Igreja Videira Manaus. Estão todos muito bem-vindos. Nos alegramos no Senhor de podermos estar reunidos aqui na comunhão do Espírito Santo. Quero compartilhar a palavra com os irmãos. Nós temos compartilhado a respeito da palavra da graça, o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A cada semana nós ministramos aqui no culto, compartilhamos na reunião de célula para nós sermos edificados por essa palavra. É uma palavra poderosa, uma palavra que traz libertação, que traz descanso. E o tema de hoje é um coração firme na graça, firme na palavra da graça. Tudo que nós temos desfrutado é por causa dessa graça de Deus, não há merecimento algum em nós. Mas o Senhor, por sua infinita bondade, tem nos concedido graça sobre graça. E por causa dessa graça sobre graça, temos desfrutado de glória em glória. Temos sido edificados, temos crescido, temos sido abençoados de glória em glória por causa da graça. Então essa palavra graça para nós ela é muito importante, porque ela reflete as boas novas do Evangelho. O Evangelho que vem para trazer as boas novas de grande alegria. E nós temos ministrado isso insistentemente a cada semana. Essa é a palavra que nós ministramos, é a palavra que traz descanso, é a palavra que nos traz a revelação a respeito da verdade do reino de Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo falando na carta aos Romanos, no capítulo 14, verso 17, ele falando a respeito do reino de Deus, ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é roupa, não é cabelo, não é depilar ou não depilar. O reino de Deus é a justiça de Deus em Cristo em nosso favor, que vai produzir paz e alegria no Espírito Santo. Essa palavra da graça também nos revela que nós já temos paz com Deus. É através do evangelho da graça é que nós temos a revelação e podemos descansar, porque nós temos paz com Deus e podemos reinar hoje. Reinar em vida. Nós vemos Paulo também falando na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já podemos desfrutar dessa paz abundante, desse descanso. Depois, no capítulo 5, verso 17, ele fala: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus é que veio cheio de graça e de verdade. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a própria graça que Deus nos concedeu, é a própria graça que nos foi concedida e habita em cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo, e nós temos desfrutado de graça sobre graça, temos experimentado e crescido, sendo edificados de glória em glória, e nós temos realmente desfrutado disso. Cada semana, os testemunhos, os irmãos compartilhando das reuniões de célula, é tudo aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida abençoada e frutífera. Diga glória a Deus. Mas apesar de tudo isso que nós ministramos, que temos experimentado, lá no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, o Senhor fala que nós devemos guardar o coração. Na verdade, o Senhor nos exorta a guardar o coração. Está escrito, Provérbios 4, 23, ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É do coração que procede, que vem, que flui, que é derramado a vida que nós vivemos aqui na terra. Aqui nós vemos a palavra falando que do coração procede as fontes da vida. A palavra vida na Bíblia, normalmente ela é traduzida de 3 palavras no grego. É a vida bios, que é o nosso corpo, é a vida biológica. A vida psique, que é a vida da alma. E o zoe também é traduzido como vida. Quando Jesus fala que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele está falando do zoe, que é a vida do Espírito, que é a vida de Deus. Então são 3 palavras que são traduzidas como vida. É a vida biológica, a vida da alma, a vida do corpo, a vida da alma e a vida do Espírito. Mas aqui está falando que nós devemos guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Essa palavra vida aqui não é nenhuma das 3. Essa palavra aqui fala da vida que nós estamos vivendo,
da vida que nós desfrutamos no ambiente que nós estamos. Então o Senhor está falando que nós devemos guardar o coração para que tenhamos jorrando as fontes que vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, seja na vida biológica, seja no psique, na vida da nossa alma, ou na vida do espírito, na vida espiritual. Nós devemos guardar o nosso coração. Muitos irmãos e irmãs perdem o coração em relação ao casamento, perde o coração em relação aos pais, perde o coração em relação à vida da igreja. O Senhor está nos exortando a guardarmos o coração para que possamos continuar tendo essa fonte que jorra vida para nós vivermos. Nós temos desfrutado da graça de Deus, mas se não guardarmos o coração, essas fontes podem ser contaminadas. E aí nós passamos a não desfrutar da vida que flui dessas fontes. É por causa da graça de Deus que nos foi concedida que nós temos essas fontes jorrando vida em todas as áreas. Se você tem desfrutado de uma vida abençoada, a vida espiritual, a vida da igreja, a vida da comunhão com o Espírito Santo, é porque tem uma fonte jorrando essa vida. Existe o zoe de Deus que já nos foi dado. Esse zoe de Deus que você já recebeu pela obra da cruz, não lhe será tirado, é a vida eterna, a vida com que Deus vive. Nós recebemos essa vida pela graça. Agora, existe o nosso coração, quando está falando aqui, que do nosso ser, tem uma fonte jorrando. Então, a sua vida espiritual, ela é abençoada na medida que essa fonte flui. E essa fonte flui da comunhão do Espírito Santo, da comunhão da igreja, da vida da igreja. Quando você está aqui ouvindo a palavra de Cristo, produz fé no seu coração. Então, essa é a fonte que está jorrando para você viver uma vida espiritual abençoada. Precisa guardar o coração para que essa fonte não seque e essa vida espiritual seja preservada. Também existe uma fonte que flui, que jorra para a sua vida emocional, para a vida da alma, para o psique. Uma vida abençoada, sem depressão, sem ansiedade, sem perturbação. Precisamos guardar o nosso coração para que ele não seja contaminado. Aonde que a nossa vida da alma às vezes fica atribulada? Na família, na casa, no relacionamento, nas pessoas próximas. Então, se você não guardar o seu coração em relação ao seu cônjuge, em relação aos seus pais, em relação ao ciclo de pessoas com quem você vive, você vai ter uma vida agora da alma, essa vida emocional perturbada também, porque a fonte vai ser contaminada. E da mesma maneira, a nossa vida natural, o nosso trabalho. Você trabalha, nós precisamos de renda, precisamos de rendimento, precisamos prosperar para vivermos uma vida abençoada. Também tem uma fonte jorrando essa bênção para que nós sejamos prósperos. Precisamos guardar o coração para não perdermos essa fonte também que nos abençoa, essa fonte de prosperidade. Então o Senhor está nos exortando a guardar o coração, porque dele procede as fontes que dá para nós a condição de vivermos uma vida abençoada. E tudo isso é nos concedido pela graça. Mas, conforme esse versículo, se Deus está falando que nós devemos guardar o coração, significa que nós podemos perdê-lo. Significa que alguma coisa pode vir e roubar o nosso coração, e nós teremos um problema agora com essas fontes. E nós perderemos agora esse fluir da vida, seja da vida no Espírito, seja na nossa casa, na nossa família, seja em relação à nossa vida financeira, à nossa prosperidade. Se perdermos o coração, nós corremos o risco de essas fontes que sustentam, que alimentam a nossa vida, essa vida em abundância que o Senhor já nos concedeu, secar. E aí nós deixarmos de frutificar, deixarmos de viver essa vida que vale a pena ser vivida. Falando da vida espiritual, quantos irmãos nós conhecemos, você conhece, que a fonte secou, que não estão mais desfrutando de uma vida em abundância na presença de Deus. Nós temos compartilhado palavras tremendas, Deus tem nos abençoado, nos edificado com palavra. Mas esse Provérbios 4 aqui também é palavra de Deus. Se nós temos desfrutado de uma verdadeira alegria, de uma vida de alegria, precisamos ouvir essa exortação do Senhor que temos que guardar o nosso coração. Quantos irmãos crentes nós conhecemos que não guardaram o coração em relação ao casamento? E a fonte de vida no casamento secou e o casamento destruiu. Quantos irmãos crentes estão aí fora
sofrendo a vida da alma, porque perdeu agora a família, perdeu os relacionamentos, o ministério. Quantos irmãos não guardaram o coração em relação à vida da igreja? Irmãos que tinham um ministério consolidado, pronto para crescer em Deus, hoje estão lá fora, casamento destruído, ministério arruinado, a fonte secou, não tem vida mais. Todos nós conhecemos pessoas que um dia estiveram aqui dentro e hoje não estão desfrutando mais dessa vida em abundância, a vida no espírito, a vida na família e até mesmo a vida secular, a prosperidade. Por que que perderam? Segundo o Senhor está falando, porque não guardaram o coração. Num determinado momento, o diabo, vosso adversário, achou um lugar no coração, contaminou o coração e as fontes foram secando. E é impressionante que quando você vai conversar com essas pessoas, estão cheias de razão, muitos argumentos, muitas explicações para o estado que eles estão vivendo hoje, ou para o estado que eles não estão vivendo hoje. Porque as fontes da vida fluem uma vida para ser vivida. Mas as pessoas perdem o coração, não é de uma vez. O coração vai sendo contaminado, e a pessoa não percebe que está distanciando. É mais fácil falar da vida da igreja, do ministério, dessa presença de Deus maravilhosa, dessa unção que nós percebemos. Dizem aí os entendidos que há mais irmãos fora da igreja do que dentro da igreja. Há muito mais filhos de Deus, filhos amados de Deus, fora da comunhão do Espírito Santo na vida da igreja, do que dentro da igreja. Se nós temos hoje 33, 34% da população de Manaus convertida, se você tomar isso por base, você vai ver que mais da metade desses 33% da população não estão congregando, estão fora, não estão desfrutando dessa vida. Por quê? Porque a fonte secou, porque não guardou o coração, a fonte secou. E aí, se o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, a partir do momento que saiu da comunhão, que a fonte secou, acabou a paz e acabou a alegria no Espírito Santo. Estão vivendo como que secularmente lá fora, porque perderam o coração. Como é que nós podemos guardar o coração? Como é que nós podemos guardar o coração para não perder o coração, para ele não ser contaminado? A palavra de Deus fala que só existe um lugar onde nós podemos guardar o nosso coração e ter a certeza de que nós não vamos perder. É no Senhor. Nós guardamos o nosso coração no Senhor e na palavra da sua graça. Nós guardamos o nosso coração no Senhor e na sua palavra. Por isso que é tão importante nós alimentarmos. Há pessoas que morrem, que perdem esse fluir da vida, porque não alimentam. Alimentam o corpo, mas não alimentam nem a alma e nem o espírito. O alimento espiritual que nós temos é a palavra de Deus. Enquanto nós estamos congregando, toda semana você está sendo alimentado, está sendo nutrido. Quando você compartilha da palavra na célula, você está sendo agora digerindo, ruminando aquele alimento e sendo alimentado, fortalecido na vida do Espírito. Mas irmãos que se apartam da palavra de Deus, vão enfraquecendo, e aí vem as doenças espirituais e começa a minar, até que ele perde a fonte da vida espiritual, e passa a não desfrutar mais da graça que foi concedida. A graça de Deus nos foi concedida. A palavra que nós ministramos, que nós conhecemos, a cada semana tem nos ensinado a fazer com que essa graça não se torne vã na nossa vida. Mas se nós perdermos o coração, o que vai acontecer é que nós não percebemos mais essa graça. Teremos muitos argumentos, muitas reclamações. Estamos deixando com que a graça que foi concedida, apesar de todas as circunstâncias, se torne vã na nossa vida. E não desfrutamos mais dessa graça que o Senhor nos concedeu. Nós temos em Atos dos Apóstolos um episódio que mostra a consequência de pessoas que perderam o coração, que não guardaram o coração. É um grupo de pessoas ali na cidade de Éfeso, né? Estava começando a pregação do Evangelho na cidade de Éfeso. Apolo esteve ali pregando poderosamente a palavra de Deus. Depois Paulo ficou sabendo que tinha um grupo de irmãos e foi para lá. E Paulo chegou ali e encontrou 12 irmãos. 12 irmãos.
E Paulo chegou, perguntou para eles se haviam sido batizados do Espírito Santo. Eles falaram: nunca ouvimos nem falar desse Espírito Santo. Paulo orou com eles e pôs as mãos, foram cheios do Espírito Santo. É muito importante que vocês saibam que eram irmãos, não eram pessoas que estavam ali para contaminar. E essas pessoas, alguns deles perderam o coração, perderam a perspectiva da vida que Deus tinha preparado para eles. Eles passaram a não perceber mais o mover de Deus, porque perderam o coração. Isso está escrito no livro de Atos, capítulo 19, a partir do verso 8. Atos 19, 8 diz: depois que Paulo esteve ali com esses 12 irmãos, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. O apóstolo Paulo chegou ali, a igreja bem pequena, mas durante 3 meses, eu estou falando do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. 3 meses ele ficou ali ministrando, persuadindo e falando a respeito do reino de Deus, que nós sabemos que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas o texto diz: visto que alguns deles se mostravam empedernidos, endurecidos, coração duro e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso pelo espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Que nós vemos que houve um grande mover. Depois que Paulo chegou na cidade de Éfeso, começou a ministrar na sinagoga, houve um grupo de irmãos que começaram a criticar Paulo, criticar a mensagem, falar mal inclusive do caminho. Se você observar a palavra caminho aqui, está com C maiúsculo. Esse C maiúsculo aqui está falando mal do próprio Senhor Jesus. É Ele que diz: eu sou o caminho. Estavam criticando Paulo, apartou-se deles, foi para um outro lugar com aquele grupo de irmãos que estavam interessados em ouvir. E a partir dali, durante 2 anos ele ministrou. E houve um grande mover na cidade de Éfeso que espalhou por toda a Ásia. E chegou a ponto tal mover de Deus que até os lenços e aventais de Paulo as pessoas levavam, demônios saíam das pessoas apenas por chegar com lenço. Pegava o lenço de Paulo, apontava para a pessoa ali, parece aquelas coisas malucas que tem os irmãos que fazem por aí. Mas é verdade, a palavra de Deus está falando. O lenço e o avental de Paulo chegava, a pessoa era curada, a pessoa era liberta de demônios. Um grande mover Deus operou. Mas teve um grupo de irmãos que perderam o coração e não participaram desse mover. Esse texto nos ensina algumas coisas que precisamos aprender, e eu quero compartilhar. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que Deus nos coloca num lugar para sermos edificados. Muitos irmãos desses que estão fora da vida da igreja gostam de falar, né? Eu faço parte da igreja do Senhor Jesus, eu não congrego em nenhuma igreja local, mas eu faço parte da igreja, eu não preciso de igreja local para adorar a Deus. Amém, pela fé dele. Mas é exatamente isso que a Bíblia fala, que nós não devemos deixar de congregar. Mas não é congregar, você não congrega com você. Congregar é 2 ou 3 pelo menos. Não se congrega sozinho. Não se ora 2 ou 3 sozinho. Não se tem comunhão do Espírito Santo sozinho. E as pessoas estão hoje vivendo uma vida cristã sozinhos lá fora. Esse texto fala que Deus ajuntou um grupo de pessoas. Pela pregação de Apolo, alguns irmãos converteram, estavam ali, e Paulo chegou e estava ali aqueles irmãos, e ele começou a ensinar para eles, começou a ministrar para eles. O texto fala no verso 8, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então Deus havia ajuntado um grupo de pessoas para que Paulo pudesse ministrar. Paulo era o pastor daquela igreja, estava ali ministrando a respeito do reino de Deus para edificar. Mas na verdade não era Paulo que estava edificando. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus, é o caminho. Paulo estava mostrando o caminho para que a igreja fosse edificada. E essas pessoas estavam sendo discipuladas, instruídas, ensinadas
a respeito do reino de Deus, e Deus estava preparando, posicionando elas para que pudessem participar desse mover de Deus que estava para acontecer. Há um mover de Deus, em toda a história da igreja, Deus está operando moveres. E nós estamos plantados num lugar onde Deus está nos preparando para participarmos e sermos um canal desse mover. Assim aconteceu ali. E hoje, da mesma maneira, nós precisamos crer que Deus tem nos colocado num lugar para nos ensinar, nos capacitar, nos preparar para sermos um canal poderoso nas mãos dele, para um grande mover que está por vir. Isso não sou eu que estou falando, todos os grandes homens de Deus no mundo estão falando. Nós estamos às portas de um grande avivamento, estamos experimentando um avivamento, mas estamos às portas de um grande avivamento. Tudo que Deus está fazendo com a sua igreja hoje é preparando a sua igreja, capacitando a sua igreja para que nós possamos ser esse canal poderoso nas mãos dele. Deus vai usar os irmãos para poder operar a salvação lá fora. Diga glória a Deus. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar e recebendo tudo o que nós necessitamos. Precisamos crer que Deus nos plantou num determinado lugar. Se você hoje está congregando na igreja Videira Manaus, você precisa ter essa convicção no coração que Deus trouxe você para cá para ser edificado, para ser ensinado, para ser instruído, para ser preparado, para ser um canal de Deus. Isso não tem nada a ver com a igreja videira. Aqueles irmãos que estão na Assembleia de Deus, Deus colocou eles ali para treinar, capacitar, preparar eles para ser um canal de salvação em todos os ministérios. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Nós somos apenas mais uma igreja local que estamos aqui. Agora, cada um de nós precisamos ter a convicção que estamos no lugar certo, sendo instruído em tudo que necessitamos. É aqui que alguns irmãos às vezes não aceitam. Porque alguns irmãos, eles querem ser edificados com aquilo que eles pensam que precisam ser edificados. Alguns irmãos recebem parte da mensagem, recebem parte daquilo que Deus está falando através dos homens de Deus, para ser instruído apenas naquilo que eles imaginam que estão precisando. Mas é o Senhor que está edificando a igreja. Todos nós gostaríamos de ouvir toda semana uma palavra poderosa de unção e aleluia, glória a Deus, chama cantas. Mas o Senhor está nos instruindo a cada dia, conforme aquilo que nós necessitamos, conforme aquilo que a igreja precisa para ser edificada. Então nós vamos ouvir aquilo que nós achamos que precisamos e também aquilo que nós precisamos, que nós achamos que não precisamos. Nós aprendemos em todas as circunstâncias, em todos os relacionamentos. Alguns irmãos querem relacionar na vida da igreja apenas com pessoas agradáveis, porque você está aprendendo agora como ser agradável, está compartilhando a vida. Mas Deus nos ensina também, quando nós estamos relacionando com pessoas desagradáveis, com pessoas difíceis, com pessoas que não têm cargo. Eu falo sempre, nós aprendemos a maneira com que devemos agir e aprendemos também com as pessoas a maneira que nós não devemos agir. Você aprende como ser um bom marido com bons maridos e aprende como não ser um mau marido com os maus maridos. Em todas as circunstâncias, o Senhor está nos ensinando, nos instruindo, nos capacitando para os desafios que estão diante de nós. Nós precisamos ser humildes para conhecer, compreender a vontade de Deus. Há uma vontade de Deus para esse tempo, para esse momento da história da igreja. Hoje nós estamos no ano 2021, Deus está operando algo que a igreja precisa exatamente para esse momento. Alguns irmãos querem viver como na igreja de Atos, aleluia por isso, tem princípios poderosos lá. Alguns irmãos querem viver conforme a igreja de Filadélfia, aleluia por aquela igreja também. Mas nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos discernir a vontade de Deus para nós avançarmos, crescermos e cumprir o propósito que nós temos diante de Deus no tempo da nossa oportunidade. Diga amém. Nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade. Nós precisamos reconhecer que Deus nos concedeu graça para vivermos, fluirmos e frutificarmos no tempo da nossa oportunidade, que não é um tempo muito longo. Por isso precisamos estar com o coração aberto para perceber a vontade de Deus e reconhecer que o Senhor nos plantou junto à corrente das águas para que possamos frutificar. Nós vemos lá no Salmo 1, né, que o bem-aventurado, aquele homem, está lá no Salmo 1, verso 3, né? Esse homem bem-aventurado, essa mulher bem-aventurada, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. O fruto é algo importante para Deus. Vai haver um fruto.
seja na sua vida, seja através da sua vida. Então nós precisamos reconhecer que nós estamos plantados, que fomos plantados pelo Senhor. É maravilhoso você fechar os olhos e ter a convicção de que você está plantado. O Senhor te plantou junto à corrente das águas. Mas você está congregando hoje aqui. Então aqui faz parte dessa corrente das águas que vem para alimentar, para fortalecer, para que você possa estar com as folhas verdes e no devido tempo dar o fruto. Precisamos guardar o coração em relação aonde o Senhor nos plantou. Existem os crentes Rolling Stones, os crentes que são pedras que rolam, que não param em lugar nenhum. Então eles nunca estão plantados junto à fonte das águas. Eles vão nessa água aqui, vai na água dali, vai na água de lá, e não estão em lugar nenhum, não tem seiva, não tem identidade, não frutifica. Precisamos ter a convicção, você precisa ter a convicção que Deus plantou você junto à corrente. Isso é uma verdade, está escrito na palavra de Deus. Mas você precisa começar a compreender que o seu casamento é corrente das águas. O ministério que você está congregando é esse corrente das águas. A empresa que você está trabalhando, o trabalho que você tem, faz parte desse corrente das águas, das fontes da vida. A vida que nós recebemos está ligado a esse lugar que o Senhor nos plantou junto à corrente de águas. Não é apenas algo para você imaginar espiritual, é na nossa vida prática. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida que você vai viver. Então o seu casamento precisa ser guardado, porque ali o Senhor te plantou e ali está passando águas que vai te sustentar. O local que você trabalha, a empresa que você trabalha, o seu negócio faz parte desse rio de águas vivas que está fluindo para que você possa prosperar. Da mesma maneira, o ministério, a igreja que você está congregando, também faz parte desse local que o Senhor plantou junto à corrente das águas para que você tenha uma vida espiritual abençoada. Os irmãos estão compreendendo? Diga glória a Deus. E aí nós vemos Jesus falando também, lá em João 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus é a videira frutífera, o pai é o agricultor, é o pai que está cultivando essa videira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Existem ramos dentro da igreja que não estão dando fruto. Estão plantados junto à corrente das águas, mas não fica junto à corrente das águas. Seja no casamento, seja na vida secular, no trabalho ou na vida da igreja. Não dá fruto, por quê? Porque não fica, não para, não cria raiz. A raiz não vai lá, não pega a seiva, não dá fruto. Aqui está falando da igreja. Todo ramo que estando em mim, não está falando de ímpio, não está falando de gente de mundo. São pessoas que foram enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Que não der fruto, o que é que o pai faz? Corta. Mas não corta e manda para o inferno, não. Ele corta para que possa brotar de novo, né? Não sei se os irmãos conhecem aquelas vinícolas, né, que tem aqueles parreirais gigantes, as plantações de uva. Todo ano é necessário que haja uma poda. Alguém já teve lá nessas plantações de uva? Aqui em Manaus não tem, né? É muito quente para plantar uva, né? Mas quando você vai no sul Goiás, até já tem. Goiás já tem parreirais grandes lá. Quando você chega lá numa determinada época do ano, é maravilhoso de ver muitos cachos de uva, bonito demais. Mas dependendo da época que você chega, você pensa que aconteceu uma tragédia. Só está os gravetos secos. Por quê? Porque podou tudo. Mas por que podou? Para que possa soltar novos brotos que vai dar mais frutos. O pai é o agricultor e o ramo que não está frutificando, ele corta. É aqui que muitos irmãos decidem sair. Está na vida da igreja. E de repente as circunstâncias que acontecem, seja uma exortação, ou seja porque ele não está percebendo que está fluindo a vida. É o pai que está cortando, mas não está cortando para jogar ele fora. Está cortando para que ele possa crescer e frutificar, só que leva um tempo. Quando você chega nesses parreirais que está tudo podado, aparentemente parece que morreu tudo. Tem um tempo agora que vai ficar novamente cheio de folhas e no devido tempo dá o fruto. E aí tem irmãos que não guardam o coração nesse momento. Acham que estão sendo desprezados, excluídos, rejeitados e vão embora, procurar outra fonte de água. Só que quando chega lá acontece a mesma coisa, vai embora de novo, não permanece. Jesus está falando que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda.
Jesus termina falando: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Todos nós que estamos plantados junto à corrente das águas, já fomos limpos pelo Pai para frutificar. Mesmo frutificando, Ele vai continuar limpando. E esse limpando é tirando as folhas secas. Os irmãos sabem, toda árvore tem as folhas, aquelas folhas têm um ciclo. Há um período do ano que cai a folha e depois brota outra folha. Isso acontece na nossa vida espiritual, na nossa vida, para que tenhamos mais frutos. E esses frutos aqui é frutos de alegria, frutos de paz, frutos de prosperidade. Não é apenas conversão. Não é? Às vezes tem gente que acha que o fruto na vida da igreja é só quando você prega o evangelho e alguém converteu, é um fruto. Isso é um fruto, glória a Deus por isso. Mas há frutos que estão na sua vida. Você está prosperando no casamento, na criação dos seus filhos, prosperando financeiramente, prosperando na revelação da palavra, é fruto. A cada domingo que você tem a revelação da palavra, é um fruto que está manifestando a sua vida, está mudando a sua maneira de enxergar o mundo, está acrescentando a você uma nova medida de revelação da palavra que produz uma fé, para que você tenha atitudes conforme essa fé que está sendo acrescentada no coração. Os irmãos estão compreendendo? Às vezes eu estou pregando assim, a gente fica observando os irmãos, né? Às vezes o irmão faz assim. O que ele está falando, meu Deus do céu? Que é isso que esse pastor está falando? Estou falando palavra de Deus, palavra de Cristo, que sente no seu coração e produza fruto. Talvez para alguns irmãos aqui hoje é o Pai podando alguma coisa que está precisando ser podada. Talvez outros o Pai está limpando para poder produzir mais frutos. Não é fruto da vida da igreja só não, é na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Precisamos ter humildade para reconhecer, nós não somos a última cereja do bolo, não somos não sei o que lá da cocada preta, nós somos pessoas comuns que estamos sendo edificados. E é fácil saber as áreas da nossa vida que está precisando de ter fruto. Talvez no casamento, não está legal o casamento, já foi melhor. Às vezes no seu trabalho não está legal o relacionamento com o patrão, você está doido para matar o patrão lá. Então nós precisamos reconhecer que tem áreas da nossa vida que precisa ser limpa, precisa ser podada para poder frutificar. E o Senhor não vai podar no seu patrão, vai podar em você. É você que está enxertado na videira, é você que é o exemplo, o modelo, é você que é filho amado. Isso aqui faz parte da disciplina que nós ministramos alguns domingos atrás. O Pai é o agricultor, e é Ele que está cultivando essa lavoura. Nós somos a lavoura de Deus. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 3,9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. Toda lavoura tem um propósito de produzir fruto, muitos frutos. E o Pai é esse agricultor que plantou e que está cultivando para dar fruto. Seja fruto na sua vida, seja fruto através da sua vida. É Ele que está trabalhando e cultivando. Mas como o Provérbios fala, se não guardarmos o coração, o diabo vem e contamina a fonte. E aquilo que era para frutificar, não vai frutificar. Ou o diabo vem e arranca você do lugar que foi plantado. Fecha seu coração para o casamento. Fecha seu coração para a vida da igreja. Tudo isso são ações malignas que tiram você da posição que Deus plantou. O próprio Deus nos conduz para junto das águas de descanso. Nos conduz para repousar em pastos verdejantes. Então não tem nada de errado você de repente está aqui na videira e você tem a convicção que Deus está te enviando para outro lugar. Isso não tem nada de errado. Mas é quando o Senhor nos envia. Também não tem nada de errado pessoas que estão no outro ministério e vêm para cá. Se Deus está enviando, é porque é Ele que está te levando para um lugar que você precisa estar. É Ele que está te colocando de novo numa posição para que águas vivas venham agora alimentar, suprir e nutrir. O problema é que tem gente que não para em lugar nenhum. Tem alguns irmãos, felizmente alguns ministérios, né? Eles conhecem muitos ministérios, então eles vêm e pegam o melhor da Assembleia de Deus. Não aquela parte boa da Assembleia de Deus, vamos pegar. Aquela parte boa dos batistas, vamos pegar. Aquela parte boa da videira, vamos pegar. E cria um ministério que não tem identidade, que não tem uma visão. Eles acabam buscando um pedaço de cada um e acabam não fazendo parte de um, viram um Frankenstein espiritual. É aquela igreja Frankenstein, né? Tem um pedaço de um monte de gente ali e criou um corpo.
que não tem identidade. Precisamos estar firmados na identidade que nós temos em Cristo e na identidade do lugar que você foi plantado junto à corrente das águas. Por isso que participar do curso de maturidade do Espírito, curso de treinamento de líder, vai trazer você a revelação de quem nós somos. Talvez você tenha a convicção, Deus me mandou para essa videira, é aqui que tem a palavra da graça, é aqui que eu estou crescendo, é aqui que está bom demais, amém. Então você precisa conhecer a igreja videira, esse ministério que Deus plantou, essa porção do corpo de Cristo que faz parte da multiforme sabedoria. Você precisa conhecer quem nós somos para que você possa frutificar nesse lugar que Deus te plantou. E de novo eu falo, não é fruto de conversão apenas, é fruto na sua vida, para que você possa desfrutar. A palavra desfrutar é de tomar o fruto e apreciar o fruto que está frutificando na minha vida, amém? Então, se nós não guardarmos o coração, o diabo vem e nos tira da posição, nos levando a questionar se foi Deus realmente que nos plantou nesse lugar, junto com essas pessoas. É o que normalmente acontece. Nós precisamos da convicção para não permitirmos que o nosso coração seja contaminado e tenhamos problemas com as fontes da vida, que nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Quando nós não cremos que estamos plantados no lugar certo, do lado das pessoas certas, o resultado é que não vai haver fruto. Não há fruto de alegria, não há fruto de paz, não há desfrute na nossa vida, quando permitimos que o coração é contaminado. E isso é um problema, porque as pessoas que permitem, que não guardam o coração, eles deixam de receber o melhor de Deus e deixam de ser um canal poderoso nas mãos de Deus. As pessoas que não guardam o coração, eles não frutificam. E a graça que foi concedida se torna vã na vida deles. Todos esses irmãos que estão fora da vida da igreja, fora da comunhão do corpo, tem uma graça que foi concedida para eles, que está completamente vã, não está frutificando. A graça é para produzir fruto. Fruto no seu casamento, fruto da sua família, fruto na sua vida financeira, fruto em todas as áreas. Mas a graça se tornou vã, porque não está frutificando. Segunda coisa que o texto nos mostra, lá no livro do profeta Ezequiel 36, 26 diz, Deus falando, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isso é antes de converter, antes de você conhecer o Senhor e provar do amor dele na revelação da obra da cruz. Antes nós tínhamos um coração de pedra, endurecido, empedernido, como o texto fala aqui, que era completamente indiferente a Deus e a sua palavra. A palavra de Deus não fazia sentido para nós, mas o Senhor veio e nos deu um novo coração, que o texto de Ezequiel fala que é um coração de carne, um coração agora que não é duro. E a partir do momento que nós recebemos esse novo coração, nós podemos agora experimentar todos os dias do amor de Deus, dessa graça que nos é concedida. Nós podemos desfrutar de tudo aquilo que já nos foi dado pela obra da cruz. E além disso, podemos frutificar em toda boa obra. Todas as pessoas estão produzindo obras, mas a Bíblia fala da boa obra. E quando nós recebemos um novo coração, esse coração que é terra fértil, que recebe a palavra com alegria, que vai germinar, vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1, vai produzir fruto. Isso tudo porque agora nós podemos experimentar do amor de Deus que é derramado no nosso coração. Quando a Bíblia fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração, está falando de uma medida como que uma cachoeira. O amor de Deus é como uma cachoeira sendo derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que já nos foi dado. Podemos frutificar em toda boa obra porque o amor de Deus é derramado no nosso coração e nós podemos amar agora todas as pessoas. Nós vemos isso, Paulo falando em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, em todas as áreas da sua vida, superabundeis em toda boa obra. Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso tudo já é realidade da nossa vida. Mas Jesus fala em João 15, 9, como o Pai me amou, também eu vos amei,
permanecei no meu amor. Aqui Jesus está falando, permaneça no meu amor. Da mesma maneira que o Pai me amou, eu amei vocês, eu amo vocês. Vocês são filhos amados, permaneçam no meu amor. A maneira que nós temos de guardar o coração é permanecermos no Senhor, na sua palavra e no seu amor. A revelação de que nós somos amados, o amor de Deus já foi provado na cruz. É muito importante, nós guardamos o coração no amor de Deus. É guardando o coração que Ele me ama. E se Ele me ama, Ele não vai me dar uma cobra no lugar de peixe, não vai me dar uma pedra no lugar de pão. Se Ele me ama, Ele vai cuidar de mim. Se Ele me ama, Ele vai me abençoar no meu casamento. Se Ele me ama, Ele vai me abençoar na minha vida profissional. Se Ele me ama, Ele vai me abençoar no ministério. E eu vou frutificar em toda boa obra, porque Ele é o agricultor e está cuidando de mim. Se Ele me ama, quando cortar alguma coisa na minha vida, eu sei que Ele está cortando para que eu possa frutificar. Eu sei que Ele me ama, e quando Ele limpar alguma coisa na minha vida, eu sei que Ele está limpando é porque eu possa frutificar mais ainda. Eu preciso confiar no amor de Deus, não apenas quando as coisas estão boas, não apenas quando eu estou percebendo, quando eu estou desfrutando de algo maravilhoso na minha vida. Em todas as circunstâncias eu preciso ter a revelação de que Ele me ama e Ele está cuidando de mim. Se nós somos lavoura, Ele é o agricultor, é Ele que está cuidando. Ele não vai deixar ervas daninhas entrar, Ele não vai deixar pragas entrar. É Ele que está cuidando de nós. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneça no meu amor. Você pode ler isso aqui como um clamor do Senhor: permaneça no meu amor. A proteção está no meu amor. A proteção que você tem nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno, é permanecer no meu amor. Não afaste do meu amor, que na verdade é o primeiro amor. Nós vemos João falando, né? 1 João 4,19, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quando eu conheço e experimento do amor dEle por mim, eu vou amar minha esposa, vou amar o marido, vou amar os filhos, vou amar meu patrão, vou amar meu pastor, vou amar os irmãos da igreja. Quanto mais eu desfruto do amor dEle, quanto mais eu tenho revelação do amor dEle, mais eu vou amar. À medida que eu amo as pessoas e a Deus, é a medida que eu recebo desse amor dEle, que é derramado como uma cachoeira, está disponível para nós. Mas tem irmãos que não experimentam do amor de Deus, porque eles acham que precisam merecer. Se eles fizeram a coisa certa, tiveram uma semana abençoada, não brigou com a mulher, orou, leu a Bíblia, então eles recebem o amor que está sendo derramado. Mas se tem uma semana que ele não foi bem, brigou em casa, surgiu uma situação, para ele é como se o amor de Deus foi retido. Muda a sua vida primeiro, depois eu te expresso. Não recebe. O amor de Deus está sendo liberado como essa cachoeira. Mas tem irmãos que não recebem, porque julgam que não merecem, julgam que não estão preparados, julgam-se pela lei que eles precisam fazer alguma coisa para que possam receber desse amor. E aí eles não permanecem no amor do Senhor. E se não permanece no amor do Senhor, não vai frutificar. Se não permanece no amor do Senhor, a fonte da vida está sendo contaminada. Nós vemos as cartas de Apocalipse, a primeira igreja que Deus menciona lá em Apocalipse é a igreja de Éfeso. Essa igreja que Paulo pregou 3 meses na sinagoga, pessoas do coração empedernido duro. Depois ele se separou dessas pessoas, foi para a escola de Tirano e ministrou lá 2 anos, e ali produziu um grande avivamento. É essa igreja. Depois o Senhor manda um recado para eles, está lá em Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti, igreja de Éfeso, que abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Qual que é as primeiras obras que o Senhor está falando para eles voltarem aqui? É de amar uns aos outros? A primeira obra é receber do meu amor. Volta à prática das primeiras obras, é na minha presença, é guardando no meu amor. Essa é a principal obra que nós precisamos praticar. Buscar na fonte, que é o amor de Deus. Eles perderam o coração. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procede as fontes da vida. A igreja de Éfeso não guardou o coração, não guardou o coração no Senhor e no seu amor. E o Senhor está exortando eles duramente.
Vou tirar o candeeiro. Se vocês não interessam mais por mim, pelo meu amor, vou tirar o candeeiro daí. Se nós permanecermos no amor do Senhor, guardaremos o nosso coração contra todos os ataques do diabo e beberemos das fontes da vida, como filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus e há uma fonte jorrando. O Senhor tem nos colocado no lugar certo, na hora certa, para receber desse amor e para compartilhar desse amor. Às vezes você é colocado num lugar hostil, né? Aquele árido. Às vezes você chega num trabalho, às vezes até numa célula da igreja. Você chega ali, o ambiente está seco. E aí você fala, Deus me livre disso aqui, eu vou procurar um lugar onde os irmãos são mais amorosos, né? Mas a revelação é que foi Deus que te plantou ali. E você com as suas raízes lá na corrente de água, você vai amar aqueles irmãos e vai mudar a história deles. Você está sendo agora aquele que está sendo plantado ali para mudar aquele ambiente. Mas quantos irmãos percebem isso? Quantos irmãos chegam ali e percebem, Deus me colocou, foi Deus que me colocou nesse lugar? Porque o diabo vai falar na hora, não foi Deus que te colocou. Se Deus tivesse te colocado, isso aqui estava frutificando, né? Se fosse Deus que tivesse colocado, isso aqui era uma piscina de amor. Mas só tem problema. Mas Deus nos coloca em determinados lugares para você ser o canal da transformação daquele ambiente. Às vezes Deus coloca você para trabalhar numa empresa, junto com pessoas. Eu já dei esse testemunho aqui, de uma irmã de Goiânia. Deus te coloca para trabalhar num lugar horrível, povo possesso, endemoniado, só fala besteira. E você está o tempo todo, sangue de Jesus está amarrado, repreendendo. Mas à medida que você tem a revelação que foi Deus que te colocou ali, esse Deus que te ama de tal maneira colocou ali para mudar a história. Isso é o testemunho de uma irmã em Goiânia, que foi trabalhar nesses call center, né? Call center tem aquele ambiente todo ali corrido lá. E ela trabalhava numa sala que tinha um rapaz que era o chefe e mais 5 colegas. Tudo ímpio, tudo bobagento, tudo boca suja. E ela chegou ali e ficou assim, estupefacta com aquele ambiente ali. Mas ela começou a orar. Ela não orou para Deus tirar ela de lá para mandar para outro lugar. Ela começou a orar por aquelas pessoas. E depois de 2 anos que ela estava lá, ela testemunhou. Primeiro, ela estava orando e aí teve um amor, e todos escarneciam dela. Todos criticavam ela, é a crentinha, se é a crentinha, você está dando dinheiro para pastor ladrão. Aquela conversa de todo ímpio, né? Se você foi um bom ímpio como eu, você também chamou o pastor de ladrão. E ela começou a orar, e aquelas pessoas escarnecendo dela. Um dia, uma das moças lá teve um problema com o pai. Procurou quem? A crentinha, que dá dinheiro para pastor ladrão. E ela orou com ela, levou para o encontro, converteu. Antes era ela sozinha, num ambiente com mais 6 pessoas ímpias. Agora já não estava sozinha mais, tinha mais um. Passou um tempo, um outro problema lá, alguém que morreu, procurou ela. E ela orou, abençoou aquela coisa toda, converteu também. Depois de 2 anos que ela estava lá, só faltava o chefe para converter. As outras todas converteram. Ela foi plantada naquele lugar para mudar a história daquele lugar. E o chefe já não tinha mais o que falar, porque todas está amarrado, está repreendido. Aí virou aquela conversa de crente, mudou o ambiente. Mas quantos percebem isso? Precisamos guardar o coração no Senhor e na sua vontade. Terceira coisa que o texto nos mostra: o coração pode como que endurecer novamente. No verso 19 de Atos, verso 9 de Atos 19, visto que alguns deles se mostravam empedernidos, endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo deixou eles para trás. Aquele grupo de irmãos que estavam ali, provavelmente até foram cheios do Espírito Santo, e de repente, em um determinado momento, começaram a criticar, começaram a falar mal, descrente, começaram a não crer mais. E chegou um momento que eles começaram a não crer mais naquilo que Paulo estava falando. No meio daquela equipe que Deus preparou, alguns perderam o coração, tornou-se descrente, mais triste, falando mal do caminho, falando mal da vida da igreja. Ninguém fala mal de Jesus. Aqui está falando mal do caminho, né? Mas o caminho aqui não é propriamente do Senhor Jesus, mas é da igreja, que é o corpo dele. Todo mundo que fala mal da igreja está falando mal do Senhor, porque a igreja é o corpo dele. E Paulo deixou eles para trás. Eles nasceram de novo, receberam um coração de carne,
mas agora o coração estava endurecido, empedernido, por incredulidade e por inveja. Quando nós não guardamos o coração no Senhor e no seu amor, e permitimos coisas como comparação, incredulidade, inveja, carnalidade, familiaridade. Quando nós permitimos essas coisas, então o nosso coração é contaminado e acabamos entrando por um caminho de morte. E vamos ter sérias consequências para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso aqui tem um espírito de divisão que opera com comparação, com crítica, com incredulidade, mas tem a familiaridade. Familiaridade é quando você está aqui no meio, conhece todo mundo, beleza, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. E a coisa fica assim, tão acostumada, não, essa semana eu não vou no culto não. Os irmãos é tudo gente boa, né? Essa semana eu não vou na reunião da célula não. Já estou acostumado, já estou lá, já tem 2, 3 anos que eu estou aqui, essa semana eu não vou não. Ficou familiar, está familiar demais, está à vontade demais, não percebe mais a unção, não percebe mais a edificação, não percebe mais o mover de Deus, acostumou com o mover de Deus. Acontece isso? Sim, acontece, as pessoas acostumam. Eu já participei, não sei a conta certa, mais de 80 encontros, 80, 90 encontros com Deus. E há momentos poderosos ali, de cura, de libertação, do amor de Deus, batismo no Espírito Santo. Nós precisamos guardar o coração para não se tornar familiar. Às vezes você está num mover de Deus tremendo, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, orando em língua, aquele mover tremendo, aí tem 2 irmãos conversando aqui e tal, não, vamos ali para fora que está barulho demais aqui, e sai passando por cima dos irmãos que estão ali cheios do Espírito Santo. O ambiente onde as pessoas estão caindo no chão, falando em línguas, sendo batizados no Espírito Santo, aquele Pentecostes, os irmãos saem passando, vai lá para fora conversar, o quê? Está muito acostumado, deixou de receber a fonte da vida, o próprio Deus. Se isso acontece com o próprio Deus, imagina na casa dele, imagina no trabalho dele, imagina no ambiente que ele vive com as pessoas. Cansei de ver isso. Pastor Luiz uma vez fez uma reunião só para falar disso. Irmãos, não pode acostumar, não pode acostumar com a sua esposa, não pode acostumar com a sua casa, não pode acostumar com o mover de Deus. Tem 2000 anos que Deus está movendo, mas tem aqueles desenterra defunto, não, bom era no meu tempo, já viu isso? Né? Bom era naquele tempo, né? Bom quando estava começando, acostumou. Eu já participei de mais de 80 encontros, todos eu venho, não abro mão, falo isso para os irmãos, toda reunião eu falo para os irmãos, eu vou para ter um encontro com Deus, eu vou para perceber o mover de Deus, eu quero participar desse mover de Deus, eu não posso acostumar, porque se eu acostumar, a fonte seca, eu vou desprezar essa fonte, meu coração vai ser contaminado com outras coisas. No meio do mover de Deus, batismo do Espírito Santo, aquela coisa tremenda, estão falando do jogo de futebol que vai ter amanhã ou que teve ontem. Familiaridade. Quarta coisa que o texto nos mostra, as consequências de um coração empedernido. Chegaram ao ponto de falar mal do caminho, de falar mal de Jesus, falar mal da igreja. Aquele grupo de pessoas que Deus ajuntou ali para o apóstolo Paulo ministrar, ensinar, treinar eles para participar do mover, fecharam tanto o coração, perderam o coração, que agora estavam falando mal da igreja, criticando a igreja, afastaram tanto do amor de Deus, que agora estão falando mal da igreja. E quando se fala mal da igreja, como eu já falei, estão falando mal do próprio Senhor, estão criticando o Senhor. Nós vemos a experiência do apóstolo Paulo, né, quando ele teve aquele encontro com o Senhor. Paulo estava perseguindo quem? Jesus? Paulo estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo os irmãos. E quando o Senhor apareceu para ele, falou o quê? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os irmãos? Foi isso que o Senhor falou? Falou, Saulo, Saulo, porque me persegue. Então todos aqueles que criticam a igreja, que falam mal da igreja, estão falando mal do Senhor. Então, para muitos irmãos, o Senhor está falando, João, João, Pedro, Pedro, Maria, Maria, por que você está me perseguindo? O que eu fiz para você? Porque estão falando mal da igreja. Primeira coisa que acontece quando nós perdemos o coração, quando esquecemos da graça que foi concedida. Eu posso falar, a primeira coisa que acontece quando a graça se torna vã na sua vida,
é a incredulidade, descrente, duvidando daquilo que está sendo ministrado, duvidando do ensino e de quem está ensinando. As pessoas, quando perdem o coração, as pessoas, quando perdem a essência da graça que foi concedida, eles começam a falar mal da mensagem, do mensageiro, do ensino, da igreja e de tudo que pode criticar. Se você tem alguns anos de igreja, você sabe de pessoas que encaixam perfeitamente aqui, porque perdeu o coração. E aí fala mal da mensagem, independente da mensagem. Fala mal do mensageiro, fala mal do líder, fala mal da igreja, fala mal da cadeira, de tudo que se possa criticar, porque já perdeu o coração. Estão perseguindo agora o próprio Senhor. E uma vez que perderam o coração, não percebe mais o mover de Deus, não percebe mais o frescor da graça que é ministrada. De repente a pregação da graça, que talvez para você hoje tem sido maravilhosa, tem sido libertadora, de repente passa a ser só mais uma pregação. De repente a pregação dessa graça que transforma a vida, que liberta, passa a ser só mais uma pregação. Acostumei, porque não guardaram o coração, não consegue mais ver o Senhor e nem seguir a sua direção. Lá em Provérbios 4, 23, na sequência fala, né, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Agora na sequência ele fala a maneira de guardar, ou de perceber. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Isso é uma maneira de nós percebermos se estamos perdendo o coração, ou se o nosso coração está sendo contaminado, em qualquer área. Se você começa a falar mal da sua esposa, você está agora com falsidade na boca ou perversidade nos lábios, você começou a falar mal da sua esposa, corre, arrepende, muda, seu coração está sendo contaminado. Se você começou a falar mal da empresa que você trabalha, discirna hoje. O falar mal significa que você está perdendo o coração. Se você começou a falar mal da igreja que você congrega, do líder, arrepende hoje, muda a sua maneira de pensar, porque estão contaminando o seu coração para tirar você daí, dessa posição que Deus te plantou. Quando nós começamos a criticar, a reclamar, a murmurar, a falar mal, é porque o coração está sendo contaminado. Tem alguém contaminando o seu coração. Pode ser o diabo falando aí, rugindo como um leão, ou pode ser pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para fermentar a sua mente, o seu coração. E o fim é perder o coração. E essas pessoas aqui chegam ao ponto de falar mal do próprio Senhor Jesus. Perderam o coração para o Senhor. Desviaram. Estavam fora. Nasceram de novo, cheios do Espírito Santo, mas estão desviados, filho de Deus amado, vivendo como filho do diabo lá fora, fazendo bobagem. Quinto, perder o coração nos tira do mover. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. A pior consequência de quem perde o coração é de você perder o tempo da sua oportunidade. Há um tempo da oportunidade para nós participarmos do mover de Deus. Nós estamos no tempo que se chama hoje. É hoje. Hoje eu tenho que participar do mover de Deus, independente de que nível Deus está operando. É hoje, é o tempo da minha oportunidade. Se passar de hoje, passou. Um dia que eu não participei é um dia perdido, não volta mais. As pessoas que perdem o coração, eles deixam de participar do mover, deixam de fazer parte daquilo que Deus havia preparado para eles. Deixa de ser um canal de salvação, deixa de ser um canal de impor as mãos e as pessoas serem cheias do Espírito Santo, deixa de ser um canal de pessoas que vai anunciar o amor de Deus, que vai anunciar essa graça maravilhosa. E quando eles deixam de ser esse canal, a graça que foi concedida está se tornando vã na vida deles. Não estão firmados nessa graça. E além de não participarem do mover, vão perder o galardão que está prometido para nós no milênio. Todo aquele que tem a revelação da graça que foi concedida, aproveita o tempo da oportunidade, ainda tem a promessa de um galardão, de uma recompensa do milênio. Serão arrebatados, é a visão dos vencedores. São os vencedores que Deus fala ali nas cartas às igrejas. Estão perdendo o tempo da oportunidade.
que nós devemos fazer? Como nós devemos manter o nosso coração? Nós vemos Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando o coração não está contaminado, você vê Deus. Não é apenas Deus liberando a bênção que você está esperando, mas você vê Deus em todas as circunstâncias. Os limpos de coração, nós sempre falamos, né? Você pega um copo de água, essa água está limpa. Então, os limpos de coração veem a Deus, porque os olhos estão limpos, os olhos não estão contaminados, o coração não está contaminado. Eles são abençoados quem mantém, quem guarda o seu coração para não ser contaminado. Estes verão a Deus. Então nós não devemos permitir que a carnalidade, o diabo ou a familiaridade nos leve para fora da vontade de Deus. Mateus 6:22 diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Segunda coisa que nós devemos guardar no coração, nós vemos lá no Salmo 51, verso 10, Davi clamando a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele está clamando aqui por um coração puro e um espírito inabalável. Essa água está limpa e essa água está pura, mas se eu colocar açúcar aqui dentro e mexer, ela continua limpa, mas não está pura mais, não está contaminado com outras coisas. Uma coisa é eu colocar açúcar, apesar de não ser puro, mas ainda faz bem. Outra coisa é colocar fezes, coisas que vêm para contaminar, bactérias. Coração puro é aquele coração como de criança, que não foi contaminado ainda, que está puro diante de Deus, cheio de alegria, de esperança, coragem e fé para viver o sonho de Deus. Não perde o sonho de estar aonde está. Não perde o sonho no casamento, não perde o sonho da família abençoada, não perde o sonho da prosperidade, não perde o sonho do ministério, do chamado de Deus para a sua vida, seja para ser pastor, para ser médico, para ser advogado, seja para ser pai, para ser mãe. Há um sonho dentro de nós em todas as áreas. Aqueles que mantêm um coração puro, que não permite que seja contaminado, mantém essa esperança: amanhã vai ser melhor, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos prosperar. Nós lemos em Lucas capítulo 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. É a pureza do coração que vai produzir um espírito inabalável. Se o coração está contaminado, o espírito perde a consistência, está mais na carne do que no espírito. Precisamos ter um coração limpo, precisamos ter um coração puro, mas precisamos também ter um coração firme na graça de Deus, firmado na graça. Nós vemos no Salmo 112, verso 4, ali está falando do justo. Então o que ele vai falar aqui é a respeito da pessoa que é justa, né? O justo não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Nós fomos justificados pela graça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é porque nós fazemos parte do reino de Deus, porque nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Então, como justo, nós devemos guardar o nosso coração e não vai se atemorizar das más notícias. Por quê? Eu não sei por que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus é por mim. É o Senhor que me sustenta. Eu não vou ter medo, porque o Senhor é por mim. As notícias ruins, as coisas que aparecerão agora para trazer perturbação, eu não vou temer. E o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Aqui fala os que confiam no Senhor. Agora nós confiamos no Senhor. Não, eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu creio no Senhor, eu creio em Deus. Pois é, mas você crê o que nele? O que nós cremos é na palavra dele. Jesus é o verbo de Deus. A minha confiança é na palavra de Deus, que é o próprio Deus. Que Deus é bom, todo mundo sabe. Que Deus é poderoso, todo mundo sabe. Que Deus é o Criador, todo mundo sabe. Mas qual que é a parte que me cabe nesse negócio? É o que Deus escreveu, é as promessas dele. Quando ele fala que eu fui feito justiça de Deus, que eu tenho paz com Deus, que eu tenho alegria e justiça no Espírito Santo, então eu estou firmado nisso, a minha fé está nisso aqui. Não vou arredar o pé daqui. Ainda que venham as más notícias, ainda que venha a pandemia,
ainda que venham situações muito ruins na nossa casa, de perder um ente querido, eu vou confiar no Senhor e nas suas promessas. Eu vou guardar o meu coração no amor de Deus, ainda que venhamos a perder entes queridos. Eu vou permanecer no amor do Senhor. Eu vou estar firme nele, que é por causa do amor dele que ele me concedeu graça. Esse coração firme na graça, não confia em si mesmo, não coloca expectativa naquilo que as pessoas fazem, não se apoia na atitude de homens, mas permanece firme em Deus, no lugar que ele colocou, junto com as pessoas que ele colocou, apesar das resistências. Ficarei aqui, se Deus me colocou aqui, eu só saio daqui quando ele me tirar daqui. Essa é uma disposição, é uma atitude. Se Deus me trouxe para cá, para essa igreja, se Deus me colocou nesse casamento, se Deus me colocou nesse lugar, eu vou ficar aqui até ele me tirar. Se ele não me tirar, eu vou morrer aqui. É uma atitude de fé daqueles que confiam no Senhor e são como o Monte Sião, que não se abalam. Por que as pessoas se abalam? Porque não param em lugar nenhum, está o tempo todo balançando, né? Cocheando entre dois senhores. Deus trouxe você para cá, aleluia, seja bem-vindo. No outro dia, não foi Deus que me trouxe para cá, não. O que esse pastor está pregando aí? Não concordo com esse negócio, não. Mas não foi Deus que trouxe você para cá? Foi. Então agora Deus está mandando você embora no outro dia. Foi Deus que te deu essa esposa, agora Deus está mandando você embora e deixar ela, né? Chega ao cúmulo de alguns irmãos falar que vai divorciar porque esse casamento não é de Deus. Se fosse de Deus, a gente não estava brigando desse tanto. Parece que é Deus que está fazendo o marido e a mulher brigar, né? Não tem carne, não tem diabo, não tem nada, é só Deus, né? Aleluia. Os que confiam no Senhor faz com que a graça de Deus não se torne vã na vida deles. Aleluia. Se nós guardarmos o coração, nós desfrutaremos dessa graça e frutificaremos para a glória do Pai. Eu quero terminar lendo João 15, a partir do verso 3, queria convidar a equipe de louvor. João 15, a partir do verso 3, o Senhor diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem está falando é Jesus, e a palavra que está nos lavando é a palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Nós já estamos lavados pela palavra de Cristo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Percebe quantas vezes Jesus fala a palavra fruto aqui no capítulo 15 do Evangelho de João? O fruto é importante, mas o fruto é fruto para a nossa vida, não é fruto para Deus. Deus não precisa de fruto nosso, nós precisamos do fruto que frutifica dele. Ele é a videira, nós por nós mesmos não produzimos fruto. Se estamos enxertados, é da videira que virá o fruto. Esse fruto de paz, de alegria, de amor, esse fruto de prosperidade. Precisamos permanecer no Senhor e no seu amor, guardando o nosso coração, para que não seja contaminado. Quer ter um casamento abençoado? Não permita que seu coração seja contaminado pelos conceitos do mundo, pelas ideologias malignas. Quer ter uma vida próspera financeira? Não faça loucuras como muitas pessoas fazem. Quer ter uma vida espiritual próspera, abençoada? Guarda seu coração na palavra do Senhor, na revelação da palavra da graça. Guarda seu coração no amor dele, no quanto ele te ama. Medita nisso todo dia. Que a sua leitura de Bíblia todo dia seja para ler e meditar a respeito do quanto ele nos amou. Amém. Fique de pé nessa hora. Vamos orar ao Senhor, para que essa palavra frutifique no nosso coração. Paulo fala para Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura, toda palavra escrita é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós devemos permanecer aonde Deus nos colocou, com a revelação de que nós fomos plantados junto à corrente das águas, ainda que a palavra venha para nos ensinar, ainda que a palavra venha para nos repreender, né? Tem irmão que acha que só repreende demônio, está repreendido, né? Não, a palavra de Deus às vezes repreende nós. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão. Deus nos repreende, muda de vida.
sai desse caminho de morte, para a correção e para a educação na justiça de Cristo. Devemos permanecer junto à corrente das águas, independente daquilo que Deus está falando, através do líder, através do pastor, através do marido, através da esposa, através do pai, jovem. Às vezes seu pai, que nem está na igreja, mas fala coisas que está escrito na palavra de Deus, te exorta com educação, com honra. Seu pai não é crente, nunca leu a Bíblia, como é que está falando isso? Deus está falando através da boca dele. Honra teu pai e tua mãe. Feche os olhos, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe e nos edifique pela sua palavra. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e agradeço hoje pela tua palavra que foi compartilhada neste lugar. Eu creio, ó Deus, que é a pregação da palavra de Cristo que produz fé no nosso coração, para frutificarmos em toda boa obra. E eu oro hoje, ó Deus, liberando uma palavra de poder, para que esta palavra entre no coração de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, cada um dos irmãos que estão assistindo, ó Deus, essa ministração através do YouTube, esses irmãos que estarão ouvindo essa mensagem dias depois. Eu oro liberando uma palavra de poder, para que esta palavra entre no coração, transforme, mude, para que eles possam experimentar da parte do Senhor frutos que permanecerão. Eu oro para que a tua palavra venha cortando, limpando, abençoando, para que cada um possa experimentar a cada dia mais da graça abundante do Senhor, do seu favor. Eu oro, Deus, abençoando cada um dos irmãos, para que eles possam experimentar no seio da sua família, na sua casa, no seu trabalho, na comunhão do Espírito, na reunião da igreja, ó Deus, dessa vida em abundância que o Senhor nos concedeu. Que cada um deles tenha um coração firmado na sua graça, ó Deus, e que o Senhor ama de maneira incondicional, e possam experimentar cada dia de transformação para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Deus.